muito pelo jornal. Porque quem discutiu com o Ivan Paulo pelo jornal fui eu, porque o Coé não discutiu, quem discutiu fui eu. Que ele falou que a nossa bateria estava desafinada. Parecia um rancho, era uma bateria de rancho. E estava com os surdos desafinados. Eu queria que ele me mostrasse que dentro daqueles 150 surdos entre primeira e segunda e terceira, como é que era a afinação. Porque eu queria que ele... Então foi um debate. Então a briga era eu e ele. E ele foi o nosso arranjador. Mas aí, como a Elza falou, né, nossa madrinha falou, acaba que a gente vai, né, é aquela história do carnaval, é aquela coisa ali, aquela tensão toda, aquela raiva, e vamos enforcar, e vamos, né, trucidar, mas acaba depois, vai passando, demorou um pouquinho para passar, porque a gente discutiu muito pelo jornal. Essa gravação nós fizemos, a gente se olhava meio assim, meio que eu rosnava para ele, não queria muito papo, ou basiolás. Mas acabou que a gravação foi tranquila, a gente foi fazer as pazes, ficar bem... Quem me ajudou, inclusive, de fazer as pazes foi o mestre Odilon também. O mestre Odilon que ajudou. Ele falou... Conciliador Odilon? Ele falou, para, deixa esse negócio pra lá. Eu falei, bom... Mas o Theo Lima tá aqui ainda, tá? O Theo Lima não passou, não. Era doido. Engraçado que você citou os vários momentos de desfilou na Mocidade, não citou exatamente quando você veio de seu pai. Em 90 você veio interpretando. Mas aí a Lília Rabelo e o Renato Lage, que chegaram na Mocidade, recém-chegados na Mocidade, porque assim, eu trabalhei com o Fernando Pinto, né? Essa comissão de frente de 85, quem ensaiou a gente foi o Fernando Pinto. Então a gente pegava... Eu tenho uma história rápida para contar disso aí. Nós pegávamos o trem lá na entrada da Mocidade, lá na Vipém, eu e mais 14 moleques lá, que eu trouxe alguns da bateria Mirim, que era minha. E como falaram ali, o Zé Bolinho falou que a bateria de 69 Mirim foi o show, depois da dele foi a minha, tá? Aí, eu tinha trazido o pessoal da Mirim pra gente ir pra comissão de frente. Então a gente marcava em frente à quadra, pegava o trem, ia pra Central, vinha andando pra ensaiar no barracão. Aquela estátua do zumbi ali tinha um chafariz. Ali tinha um chafariz. Um calor miserável. Nós falamos assim, pô, vamos dar um mergulho aí rapidinho, pô. Vambora, mergulhamos todo mundo. Chegou um malandro do Jornal Dia, falou, deixa eu bater foto de vocês aí. A gente, tira foto. No dia seguinte, fala, calor infernal no Rio, mendigo, Steve refresco. Era a gente. Tudo pela Mocidade, vamos embora. Tudo pela Mocidade. Qual foi mesmo o negócio? Você é seu pai, você interpretou seu pai. Virou. Lília Rabelo, o Renato Lage, chegaram na Mocidade, fazer o carnaval, virou, contar a história da Mocidade. Eu não os conhecia assim pessoalmente, conhecia histórias de Capixaba de Pilares, que o Renato fez lá e tal, as coisas todas, Tijuca, mas não os conhecia. Aí fui no barracão que os carnavalistas queriam falar comigo. A Lília, muito ocupada com aquelas correrias lá de barracão, me deixou com o Renato. Falei, homem, conversa com ele, com o garoto, se eu quero. Eu fui conversar com o Renato. E o Renato falou, vou fazer um carro que você vai vir representando teu pai, porque você é a figura, papá. Eu falei, pô, era a alavanca que eu estava esperando, né? Apresentar meu pai num carro alegórico. Vai que a Mocidade ganha. Olha aí, que espetáculo. E eles fizeram aquele carnaval maravilhoso. Eu vim num carro alegórico que era logo atrás da bateria, que representava a favela, a Vila Vintém. Vieram comigo em cima do carro 20 ritmistas, né? E por coincidência a Mocidade foi campeã. Numa das maiores homenagens ao meu pai. Me lembro também que teve que se fazer uma homenagem às Expressas, que foi o falecido Ney Viana, que faleceu na escolha do samba desse ano. Né? Há 20 anos também. Aplausos para o Ney Viana, um maior intérprete do Carnaval do Rio. E que como tinha o samba mostrando a minha identidade, eu posso falar a verdade, foi uma das maiores sacadas que os carnavalescos, falar deles, sacadas, botaram a carteira de identidade com foto do Ney Viana do lado, no lateral do carro, não foi isso? Também foi homenageado no carnaval. Tem muita gente que não sabe, mas foi. E eu, muito lisonjeado, como eu disse, todas as oportunidades, o que tiver que ser, quando tiver que falar, estarei presente representando meu pai, representando a família Pereira da Silva, e todas as minhas irmãs, e a família toda, meus tios, minhas tias, porque eu acho muito importante, eu tento fazer por onde que o nome do meu pai também permaneça, mas às vezes eu acho que eu me amarro muito mais no nome dele do que eu tento fazer por onde o nome dele permanecer, porque o nome dele é muito forte.
eu fico muito feliz e lisonjeado em saber que todas as vezes que chega no carnaval tem que falar no Mestre André, porque ele foi o cara que inventou, além disso tudo, ainda inventou o chocalho de batinela, que também é lá de cima, é nosso. Raspadeira também é nosso. Isso aí, esse negócio todo aí. Como músico que hoje você é, o que você vê de especial na bateria da Mocidade? O que seu pai fez de tão especial nessa bateria para que ela se tornasse referência? O que você, falando do teu ouvido mesmo? O Tião Biquiba falou uma coisa sobre o estudo de primeira, segunda e terceira. Eu costumo, assim, de várias conversas nossas, assim, de madrugada, preciso fazer mais um adendo. Eu, na minha vida musical, eu tenho outro privilégio, que é ser amigo dos meus ídolos, né? Então eu tenho o Odilon também como um ídolo meu e converso muito, a gente... E tenho a felicidade de tê-lo como amigo. Então a gente conversa muito. E tem essa história da bateria da Mocidade ser um todo. Porque todas as batidas da bateria da Mocidade se completam. A bateria da Mocidade ela é um geral. Até o toque do chocalho, que é um dos mais perfeitos que tem no Rio de Janeiro, no Brasil, também faz parte daquele círculo ali. Porque a caixa, a batida da caixa, que também é diferente, né? Ela completa aquele miolo ali de surdo de terceira, na intervenção de primeira, segunda e terceira. O nosso repique, que é o mais base que tem, de todos eles, que foi o de maior repique que bate de dentro para fora, né? O punga-lacapunga, que a gente costuma falar, né? O punga-lacapunga, também faz parte. Então, a bateria da Mocidade é um todo, no geral. Sabe? Então, eu acho que o meu pai deixou um legado que até hoje as pessoas ainda é discutível, que é a paradinha. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Tem gente que fala que atrapalha, tem gente que fala que ajuda. E essa discussão até hoje, 2009, ainda estão discutindo ainda se a paradinha é bom para a escola ou se não é. Então, eu costumo dizer o seguinte, ele fez a paradinha junto com a rapaziada, com meus tios, meus avós, meus padrinhos que estão aqui. Fizeram a paradinha, ele meteu o pé, deixou aí e falou, agora resolve aí que é tudo com vocês. Se der merda, segura essa bobagem aí. Ô, Andrezinho. E a gente está aí para peitar as coisas. Andrezinho, e essa paradinha foi feito, o Djalma fazia essa paradinha na caixa. Na caixa, não era repique. Essas caras. Djalma? Na caixa de guerra, não era no surdo. Aí depois foram fazendo várias outras paradinhas, foi começando, aí tem aquelas bases dos grupos seletos de ritmistas da Mocidade que começaram, aí começou a Alma Brasileira, mas aqueles outros grupos, aí começou a formar os grupos assim de ritmistas, aí foi surgindo paradinha que, né, isso aí é a história. Não parava mais, é verdade. Parou, mano. E como o mestre André deixou para os mestres, vamos pegar agora o que segurou a pema da bateria da Mocidade, mestre Bereco. Bom, Bereco, você agora é o mestre de bateria da Mocidade. Primeiro eu queria que você me contasse a sua relação com a bateria. Você começou como ritmista, quando foi, enfim. Me conta aí, descreve a sua trajetória, você que agora está comandando a orquestra do samba. Primeiramente a todos, boa noite. O início de tudo tem um porquê. Com meus 11, 12 anos, eu moro no Jardim Novo. Não havia aquele conjunto habitacional da Capitão Teixeira. Então, sempre quando dava 11 horas, meia-noite, eu subia para a laje. E lá de casa a gente ouvia nitidamente a bateria da Mocidade e o passar do trem. Ouvia-se bem. Hoje não tem mais essa condição. E meu pai, ele sempre comprou os LPs de sambas da época. E a primeira sensação que eu tive de ouvir o samba de 68, no qual o Tiãozinho falou Rugendas, aquilo ficou na minha mente. E eu, de qualquer maneira, eu queria conhecer. Eu nem sabia onde era Padre Miguel, porque hoje, o meu filho com 13 anos, ele anda tudo. Naquela época, a gente não tinha essa liberdade. Mas eu tomei iniciativa. Numa noite de samba, num sábado, eu fugi de casa, sem avisar nada, e fui parar dentro da quadra da Mocidade. Eu sabia que tinha que chegar cedo, porque eu não tinha dinheiro para pagar. 10 horas, a quadra não tinha porteiro, o muro era baixinho, eu consegui entrar. Então, a hora que eu vi a bateria tocando, aquilo ficou marcado até hoje. Só que, ao chegar em casa, de manhã eu levei uma bela surra. Mas foi onde eu consegui a minha liberdade
E aquilo ficou bem marcado, foi em 1971, eu tinha 13 anos.